Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. Então vai fazer 10 anos agora, em Uhum. outubro. É. Aí vou pular um pouquinho, daqui a pouco eu vou para Painho, mais ou menos, assim, porque tem uma coisa que eu tenho que contar, mas eu tenho que contar uma coisa antes. Uhum. Então, essa é outra coisa. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Aí, pronto. Conheci meu marido atual em 2012. Tinha um mês que meu pai tinha partido. Conheci ele, a gente começou a namorar, tudo direitinho. Passou assim mais ou menos, tinha um ano de namoro, um ano e pouco ou dois. Eu tive um sonho. Eu estava na casa de uma tia minha e minha família é muito farrista, todo mundo gosta muito de farra, sempre gostou muito de farra. Hoje até que não, né? Todo mundo já tá mais velho, ninguém aguenta. Aí eu me lembro que a gente estava chegando na casa de minha tia e tava todo mundo chegando para tomar uma cervejinha, no sonho. Uhum. Tinha uma garagem ali coberta, né? Umas mesas, todo mundo foi sentando. Eu estava na casa de minha tia já. Eu que abri a porta para todo mundo entrar. E mais uma vez eu fiquei assim, ué, coisa estranha, isso tá parecendo um sonho. Toda vez que é assim, eu falo, ai meu Deus, não é sonho, é alguma coisa. E tipo, abri, oi, Carol, eu falei, oi, que coisa estranha isso aqui. Eu pensando comigo, né? Uhum. Entra junto com eles um ser que era uma coisa esquisitíssima. Era, não era homem, não era mulher, o cabelo era comprido, bem comprido, ele era muito branco, mas parecia homem, só que com traços femininos, Uhum. mas o rosto era um rosto vampiresco, sabe, Paulo? Não é assim que ele tinha presa de vampiro, não. Ele Sei. parecia um vampiro, Uhum. mas ele era mais baixo, meio maltrapilho, o cabelo era comprido, mas não era bem cuidado, era um cabelo comprido, mas ele era uma coisa assim esquisita, eu não sei nem explicar como é que é. Os olhos fundos, muito branco, cheio de mancha roxa, cheio de coisa preta, assim, muito estranho mesmo. Como se fosse um zumbi, né? Só que um zumbi vampiro, Sei. estatura baixa, é uma coisa esquisita, eu não sei até hoje o que era aquilo. Parecia um zumbi, mas eu não sei, Paulo. Eu sei que eu vi esse ser acompanhando o pessoal, entrando na casa, aí eu fiquei assim olhando, eu falei, ninguém tá vendo, só eu. Todo mundo, vamos todo mundo beber, vamos sentar nas mesas, tal, tal. E eu aqui olhando, e ele não era visto por ninguém, só por mim. Eu falei, Uhum. caramba, só eu que tô vendo. Ele sentou na mesa, o pessoal começou a beber, e eu aqui olhando para ele, e ele sentindo prazer com a bebida que o pessoal estava bebendo, com o cigarro que o pessoal estava Sim. fumando, ele aqui em cima, e ele fazia assim, ó. Tava Ah, assim, eles Paulo. sugavam a energia, né? Sim. E eu vi aquilo e falei, rapaz, que coisa bizarra. Pensei, né, na mente. E já pensei automaticamente, como só eu tô vendo, ele não pode saber que eu tô vendo ele, senão vai sobrar para mim. Eu preciso acordar. Eu tentando me beliscar para acordar, eu preciso acordar. Eu preciso Uhum. acordar porque aqui vai dar ruim para mim. Pensei. Sei. Ele aqui, ó, fazendo assim, aquela coisa bizarra mesmo. Você Uhum. chegar a arrepiar, eu falei, meu Deus do céu, me acorda, Senhor, me acorda. Eu pensando, me acorda, Senhor, me acorda. O olhar dele cruzou com o meu. Uhum. Ele olhou assim, viu que eu tava vendo, ele saiu. Aí foi que ele ficou feio mesmo. Naquela hora ele ficou. Se ele já era feio, ali ele quis me amedrontar mesmo, sabe? Aí eu falei, oh meu Deus, ele já tá vendo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aí ele
encostou assim, veio para junto de mim, parece com uns gestos animalescos de cheiro, parecendo Sim, cheirando assim, e fez assim. Eu nunca me esqueço. Meu nome é Victor. E puxava o R. sim. Falou umas 2 vezes. Meu nome é Victor. E eu, meu Deus, mas um terror, um pânico. Nesse dia eu tive medo. Eu acordei e falei, Deus, que pesadelo. Jesus Cristo, que pesadelo. Rapaz, horrível. Horrível, horrível, horrível. Pronto. Passou Imagina. ali uns 20 dias, ia fazer uma viagem com o Anselmo e ele chegou, a gente ia dormir para poder acordar no outro dia para viajar. Só que eu, esperando ele, agarrei no sono e estava tendo um pesadelo com ele, com esse ser, de novo. Só que ele não estava falando meu nome é Victor. Estava ele, com mais alguns outros, né? E eu observando de longe, vendo de longe. Aí Anselmo chegou, me acordou. Aí eu, graças a Deus você me acordou, eu tava tendo um pesadelo horrível. Oh, meu Deus, que coisa horrível. Aí ele, você estava sonhando com o Victor? Perguntou assim para mim, eu falei, foi com ele mesmo, foi com ele. Eu fiz, foi com ele mesmo, aquele do meu sonho que eu tive. Ele falou, não, fui eu que sonhei com ele. Eu falei, E- não, eu sonhei com ele. Seu marido também sonhou? Aí eu falei, não, rapaz, eu tive um sonho com ele uns tempos atrás, eu não te contei, não. Ele falou, não, eu sonhei com ele foi me contar o sonho dele completamente diferente do meu, só que era o mesmo ser. E o R ele puxava do mesmo jeito, meu nome é Victor, Nossa. E sabe? você não tinha contado para ele sobre aquele sonho? Na hora que eu falei, né, ele perguntou, foi com o Victor? Eu falei, foi. Aí eu falei, eu acho que eu contei. Eu não Uhum. me lembrava se eu tinha contado ou não. Era provável que eu tivesse contado, né? Uhum. Só que o sonho que ele teve, que ele me contou ali na hora, com esse Victor, ele me falou, e foi um sonho completamente diferente do meu. Não tem nada a ver com o meu, só que o ser era o mesmo. Ele enfatizava a mesma coisa. Meu nome é Victor. E puxava muito esse R. Meu nome é Victor. Puxava muito assim, pra gente falar assim, né? E o sonho dele completamente diferente do meu. Eu falei, foi, que bizarro, você também teve. E o meu foi assim, assim, eu nem me lembro como foi o dele agora. Entendeu? Foi com todo dele. Resultado, não tinha como ele inventar, ele não ia inventar o mesmo sonho, com o mesmo ser. Só É. que o sonho completamente diferente. Falei, rapaz, o negócio é tenso, viu? Aí ele falou, é bom quando a gente vê, porque eles se mostram, quer dizer, eles não estão tão escondidos. Porque o ruim é quando Uhum. age, né? É, e ninguém vê, E né? ninguém vê, ninguém percebe, ninguém sente. Quando eles são vistos, aí é bom, porque a gente pode se defender como orar e vigiar, né? É. É você orando e Uhum. vigiando. Pronto. Passou, Vitor. Eu não posso nem falar Vitor, tem que falar Victor, porque ele enfatizava isso. Sim. Passou. Chego eu em 2017, início do ano, 2018, não, em 2018, eu engravidei do meu último filho, Heitor, e aí, fazendo pré-natal, a médica me disse que ele ia nascer em outubro. Aí eu falava, doutora, eu quero marcar, eu quero fazer uma cesariana, já tive um filho de parto natural, não gostei. O meu segundo, eu fiz uma cesárea porque eu quis. Eu quero esse também, quando puder nascer, né, que nasce saudável e tal. Eu quero que a senhora me dê a opção de dias, porque eu não quero que nasça no dia 2 de outubro, Hum. que é o dia que meu pai faleceu. É o único dia que eu não quero. Ela falou, não, ele vai ser lá para o dia 12, 15 de outubro. Eu falei, então ótimo, que bom. Passou, pré-natal, tudo. A médica achou que era melhor tirar um pouquinho antes. E aí eu falei, então tá. O dia 3 de outubro pode ser? Ela falou, pode, fica ótimo, porque é o dia que eu trabalho mesmo, é o dia que eu. Pronto, marcando, dia 3 de outubro, não ia ser no dia 2. Aí no dia 2 de outubro o menino quis vir, Paulo. Não teve jeito. No dia 2 de outubro,
Eu falava, meu Deus do céu, por favor, não manda essa criança. No dia que chegou, deu meia-noite, do dia 2 de outubro, eu já fui dormir, acordei 4 horas da manhã já, descendo líquido, fui para o hospital, falei, Uhum. assim, sabia. Né? Então, eu fiquei muito chateada, um tempo assim, muito chateada, porque era um dia muito triste para mim, foi o dia que meu pai partiu. Mas eu entendi também, depois de algum tempo, que a espiritualidade quis mostrar o quê? Que é renascimento. Eu acho que eu enxerguei isso depois. É. É Se, renascimento, se tinha uma lembrança ruim, passou a ter uma lembrança boa naquele mesmo dia, né? sim. Meu pai Livrando renasceu você. lá. E Heitor renasceu aqui, né? É. E Heitor veio Isso aí. especial para mim. Ele é autista, mas é um amorzinho, uma criança super amorosa, Uhum. sabe? É muito intuitivo, sensível, ele acorda do nada, ele olha, se você estiver passando, ele não fala, mas se você estiver passando qualquer angústia, qualquer coisa, ele entende, ele olha dentro do seu olho Uhum. e desnuda você, e se for para reclamar, ele vai te reclamar, assim, ó, Uhum. sabe? E se você tiver com energia estranha, ele bota para fora, você não entra no Uhum. ambiente que ele tá. Ele é Essas bem. crianças têm uns dons, uns talentos bem especiais, né? Bem diferente do comum. Eu conheço alguns. Eu tenho até na família alguns casos também. Pois é. Aí pronto. E aí tem mais um tanto de coisa, mas se a gente for contar tudo, né, a gente não vai ter tempo, você ainda vai me perguntar as coisas, mas acho que as coisas mais importantes meio que foram essas. Tive uns Uhum. sonhos, umas coisas que aconteceram comigo recentemente, que eu vou fazer um resumo para não ficar muito extenso. Qualquer coisa, se tiver Certo. alguma dúvida, você me pergunta. Eu tive Uhum. um sonho que tinha um diabão bem grandão, quase 2 metros de altura. Isso deve ter uns 3 meses. E tava cheio de criancinha brincando e tal. E aí eu estava com o Anselmo nesse sonho. Aí eu falei, meu menino ia subir. Eu falei, Anselmo, vem cá. Olha isso aqui, olha isso aqui. Aí Anselmo veio assim, Deus é pai. Eu falei, pois é, né? Como é que. A gente no sonho. Pois é, né? Como é que um espírito quer ficar desse jeito feio, ficar parecendo assim, estranho, né? Só para meter medo. E na hora que eu fiz assim, Paulo, o olhar dele cruzou com o meu. Ele começou a vir correndo, descendo essa ladeira, veio na minha direção, só Uhum. que eu não senti medo dele. Ele parecia, Uhum. sabe o que? Hellboy. Hellboy? Hellboy. É um filme que tem. Mas não era Uhum. idêntico a Hellboy, mas bem parecido com Hellboy. Uns Sim. 2 metros e tanto de altura, fortão. Aí eu falei, pois é, a gente saiu conversando e aí ligança dele, que ele tava descendo lá, ó, bem fortão, descendo na minha direção, né? Uhum. Aí eu falei, esse negócio tá meio estranho de novo. Aí já me vi no meu apartamento, amanhecendo o dia. Eu falei, epa, epa, eu tava dormindo, já tava lá, já tô aqui, eu tô sonhando. Acorda, Uhum. acorda. Aí eu faço assim, né? Pra acordar, acorda, 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 acorda. Fui andando para a janela do apartamento para ver se realmente estava amanhecendo, para poder tentando acordar. No que eu Sim. estava indo para a janela, eu me bato de frente com ele. De frente. Sim. Ele olha para mim, pega as duas mãos dele e bota aqui no meu ombro. Eu fiz, tomei aquele susto, né? Você pegou em mim. Falei para ele, você pegou em mim. Aí ele, na hora que ele faz assim, você pegou em mim, ele solta e fica olhando para ver minha reação. Eu falei, você pegou em mim, você pegou em mim. Eu fui e acordei. É. Toda suada daquele jeito, né? Tudo, do coração pela boca. Olho o quarto todo, não vejo nada. Olho o Heitor aqui, tá tranquilo. Quando eu olho para Anselmo dormindo, tem uma sombra negra em cima de Anselmo, aqui em cima, assim. Aí eu Uhum. fiz, mó, mó. E ele nada, dormindo pesado. Eu, Anselmo! Chamei assim, você dizer, acorda! Anselmo, mó, acorda! Aí ele, eu falei, tem uma sombra em cima de você! Aí ele já faz assim, ele já também, desde criança que ele já vê, né? Ele É. já faz assim, né? E ele Uhum. estava num pesadelo, Ah, é, velho? Ele parecido com o estava tendo um meu, pesadelo. Sim. parecido com o meu, Paulo.
Uhum. Daí, quando passou, bora tomar água. Eu falei, meu Deus do céu, eu vi. Aí eu fui contar e ele falou, eu estava num pesadelo. Graças a Deus você me tirou e tava essa sombra lá em cima dele. Depois sonhei que a gente estava na praia, tinha Iemanjá, umas bruxas, e as ondas vinham e eu com medo, querendo fugir. E ela, não, olhe para a onda. Acho que turbulência, momentos difíceis vão vir, a gente vai passar por coisas difíceis, mas vai superar, vai vencer, né? Eu vi mais ou menos dessa forma. E muitas outras coisas aconteceram. Mas o mais importante de tudo, as coisas que eu me lembro, que eu esqueci meu caderninho lá, foram essas. Bem, realmente, eu tenho aqui alguns comentários, né, para fazer sobre as coisas que você falou. E quando você era criança e disse que estava brincando com aquele ser, né, de outro mundo, que estava incentivando você a pular, né, do móvel, aí você disse que tinha esquecido isso, mas depois lembrou, né? Lembrei. Como é que você percebia esse ser? Você via mesmo ele assim como se fosse carne e osso, ou era só um vulto? Como é que você percebia ele? Paulo, eu acho, eu não tenho nenhuma memória dele de carne e osso. Não Uhum. tenho. Mas a voz é bem familiar. Acho que É. era alguém que eu já tinha costume, meio que aquele amigo imaginário, alguma coisa assim que eu já tinha costume de ouvir, brincar. Uhum. Aí não me lembro de ter visto, não. Mas existia uma interação entre nós dois, porque ele falava, vai, pula, Uhum. vai, faz isso. Mas Me- não era uma influência boa, né? Porque se estava Não, mandando você fazer coisas erradas, né? isso. E quase, assim, eu me lembro que ele sempre. Eu já tinha vontade de aprender a voar, porque você Hum. assiste desenho, você quer. Acho que She-Ra não voava, não, voava. Mas eu sei que você assiste os desenhos, você quer É, voar, igual o povo, é. né? Criança tem essa Uhum. imaginação. Então, eu me lembro muito dele falando, isso eu me lembro perfeito, e eu vim me lembrar depois de muito tempo. Uhum. Passaram quantos anos? 30 e tantos anos para eu É. me lembrar desse fato, né? Uhum. Ele falando assim, vai, pula, É. vai, fecha a porta. Me lembro disso. E hoje eu consigo ver a malícia. Uhum. E eu já vi um relato bem parecido com esse no nosso canal mesmo. Uma pessoa que disse que ficava em casa sozinha e aparecia um ser, ficava mandando ela fazer coisas. E como ela um dia viu que ele realmente não era coisa boa, não obedeceu. Ai, E aí ele ficou com raiva dela. Ele era amigo enquanto ela fazia as coisas que ele pedia. Quando ele não fez mais, porque era coisa errada, aí ele ficou com raiva e disse que não ia mais aparecer para brincar com ela, porque era uma criança, era como se fosse uma criança que brincava com ela, né? Mas era é, uma influência ruim, era um é, espírito ruim que aparecia. E, bom, teve também aquele sonho que você sonhou com o seu primeiro marido, né? Aquele que ele foi viajar e você sonhou que sim. ele ia morrer. E Uhum, há pouco tempo a gente estava falando aqui com Alexandre, que é ele deu três relatos aqui no canal, né? Alexandre. E ele estava dizendo, eu não sei para que a gente fica sabendo das coisas que vão acontecer se a gente não pode evitar. E várias pessoas já falaram isso, né? Para que a gente fica sabendo de um acidente que vai acontecer, a pessoa ia morrer e morreu, né? Mas aí é, você fez uma coisa diferente. Você não falou para pessoa, para ele, né, que não quis assustar ele, mas você ficou orando para que aquilo não acontecesse, né, daquela forma. sim, Então eu achei interessante porque pode ser aí uma dica importante para as é, pessoas que têm premonições, né? Por é, exemplo, tive premonição que vai acontecer um acidente. O que é que eu posso fazer para evitar? Eu é, não posso estar lá, né? Eu não posso evitar que a pessoa viaje, mas pode orar, né? Pode orar, é, mentalizar coisas claro, boas, né? Que aquilo não vai acontecer, minimizar, porque às vezes
é algo que estava previsto para acontecer, mas foi minimizado, né? E só aconteceu o princípio, ou uma coisa leve, assim, e não aconteceu aquilo com aquela gravidade. Então, verdade. é algo interessante isso, esse detalhe que você falou aí. Outra coisa, né? A gente sabe que o mundo espiritual existe, e que ele é muito complexo. Ele não é assim. O nosso planeta aqui já é bastante complexo, né? A quantidade de seres que existe aqui, a diversidade já é muito grande, tem uma diversidade muito grande de seres. Mas a gente percebe com relatos como esse que você fez, que a diversidade lá no mundo espiritual é infinitamente maior, né? Inclusive, eles convivem aqui com a gente, esses seres diferentes, né? De várias naturezas, boas, más. Então, é importante conversar com uma pessoa como você, que consegue ver o mundo espiritual, interagir, para a gente que não percebe isso, né? Saber que, apesar de não perceber, mas a gente está rodeado de seres que estão sempre tentando interferir na nossa vida, né? Ô, Paulo, e assim, sabe? Eu vou falar porque eu me lembro de uma vez que eu sonhei com os números da loteria. Eu não vou nem contar o sonho, assim, na emoção, porque o que eu quero passar, que me fez lembrar, foi o que você estava falando aí. Eu sonhei com os números da loteria, eu estava na década de 70, só tinha eu e um senhor. O senhor estava assistindo a televisão, um taxista, um ponto de táxi antigo que tem aqui na cidade, que tinha, nem tem mais. E estava passando a loteria nessa TV de 14 polegadas, preta e branca. E ele foi e falou, vai anotar? Não, menina, eu estava subindo. Aí eu falei, vou, não tenho papel, caneta. Aí ele falou, vai gravando aí na mente, anota na mente. Aí eu fui, acordei. E falando os números, tal. Resultado. Manhã pegou. O que eu falo, anota. Manhã anotou. Mas já sabia como é que era, mas a minha anotou tudo. Aí, bora jogar que a gente vai ficar rica. Eba! Eu falei, se não for, mãe vai ser sim, vai ser, com certeza. Joga. Um dia, passou-se um mês a gente jogando todo sorteio que tinha, manhã jogava. Passou um mês, a gente estava fazendo feira, eu estava cansada. Amanhã eu esqueci o volante lá em casa com os números. Eu falei, larga lá. Não precisa pegar não, isso não vai dar certo nunca, entendeu? Deixa esses números lá, faz qualquer número aí, mãe. Não tá vendo, já fez um mês direto, não vai dar não. Manhã, porque era para pegar, manhã, faz qualquer número, vai, a lotérica já estava perto de fechar, eu estava cansada, tinha que subir compra, então... Pronto. A gente não jogou, amanhã jogou qualquer número, jogou o que ela lembrava. Aí, quando foi umas 9 horas da noite, ela me chama para ver o número que saiu da Mega Sena. Eram os números, né? Do sonho. Naquele dia deu os números. Naquele dia deu os números. Eu falei, eu nem acredito, amanhã, olha isso aqui, Carol. Tá lá, ela com o volante, os números todos aqui, e o prêmio, né? Tanto que ninguém ganhou. Aí eu falei, rapaz, é porque não era para ser, Paulo. Não era para ser. Sabe, não era para ser. Depois eu não tive sonho, eu não sei se eu sonhei ou se foi essa outra parte, eu já não sei se foi sonho, né, de não era para ser, ou se eu cheguei a estar com esse senhor. E eu sei que não era para ser, porque tudo tem um porquê. Uma coisa que a gente não pode perder é a fé em Deus e saber que Deus está com todos nós. Nós não estamos desamparados, era isso que eu queria dizer. Nós não estamos sozinhos. Deus não abandona seus filhos. Se alguém estiver se sentindo sozinho nesse momento, não se sinta só. Acredite nos seus sonhos, acredite na sua intuição, acredite em você, tenha fé, e nós não estamos sozinhos. Então, nunca foi, depois eu entendi, nunca foi para ganhar. Foi para eu acreditar
em Deus, para acreditar na vida, para acreditar na minha intuição, para eu saber que existe o espiritual, que às vezes a gente fala assim, ah, Deus me abandonou, Deus não quer mais não, minha vida tudo dá errado, né? E eu estava muito descrente nessa época. Não era para você ganhar o dinheiro e ficar rica, mas era para você saber que existe algo além, né, que Isso. falou com você e que passou aquilo ali como um sinal, né? Sim, sim. Isso é muito importante. Inclusive, isso leva ao caso do teu pai, né? Sim. Porque a gente vê muitos relatos de pessoas que são sensitivas, assim como você, e que entram em contato com espíritos que não acreditam que morreram, né? Porque a pessoa, quando morre, ela fica meio perturbada quando ela não está preparada para isso. Quando ela não está preparada, não está consciente de que existe um mundo espiritual. E também quando ela está muito apegada à vida na Terra, no planeta, seja lá por que for, às vezes a família, né, aos filhos, às coisas que tem, aos bens, seja lá o que for, aos prazeres da vida, né? Aí ela não aceita sair daqui, e se sair, fica perturbado, né? Porque está muito apegado às coisas. Então, a gente, quanto mais a gente aprende sobre o mundo espiritual, a realidade da vida espiritual, mais facilmente a gente vai se desapegando daqui. O ideal é que a gente viva, como disse Jesus, né? Viva no mundo, mas sem ser do mundo. Quer dizer, não se sinta pertencente a ele, porque você não é daqui. É verdade. Mas Aqui o tudo é poder de nós... emprestado. Como? Tudo aqui é emprestado pra gente, não é nada nosso. A gente Tudo não carrega isso aqui, Paulo. Isso aqui não é nosso. Nada disso aqui é nosso. O que a gente é? A gente é a essência. A gente é energia, né? Você não é seu cabelo, né? O cabelo você corta, você sabe para onde seu cabelo vai, para onde sua unha vai, né? Não sabe. É a mesma coisa isso aqui tudo não é nada. Pois é, nem o corpo é, quanto mais as outras coisas, né? São só utensílios que a gente usa enquanto a gente está aqui. São importantes, né, para dar um conforto ao corpo, porque apesar do corpo não ser nosso, mas tudo que acontece com ele a gente sente. Então, se ele está desconfortável, se ele está com fome, se ele está carente de alguma coisa, a gente sente. Então, é bom que a gente não tenha isso, mas a gente tem que saber que a gente não é o corpo, né? Isso é muito importante. Vai além. E muita gente que morre não está preparada para isso. E a gente sabe, né, através de muitos relatos, que existem esses hospitais para onde as pessoas vão para se recuperar. Engraçado, parece que o corpo astral, né, que sai quando a gente morre, ainda leva muita coisa do corpo físico, né? O perispírito fica, né, ligado. Aí você tem que ir se curando mesmo. Porque né, nada começa aos poucos, nem termina de vez. Então você vai desvencilhando. E o livre-arbítrio é respeitado acima de qualquer coisa. Eu hoje não sou espírita mais, sabe, Paulo? Já fui. Hoje eu sou universalista. Outro dia eu até ouvi no seu canal, alguém falou isso. Eu estava aqui lavando o prato, que eu sempre coloco para ouvir. Eu já vi todas as entrevistas de todo mundo, vejo todas, do início ao fim. Sabe? Aí às vezes eu estou fazendo alguma coisa aqui, coitado, não sei o que a pessoa fala, eu falo isso. Ai, mas eu gostei dessa pessoa. E todas as entrevistas eu gosto, eu vou lá e falo, gente, eu gostei muito, muito bom. Porque agrega, gente, você pega um pouquinho de um pouquinho de outro, é tudo é vida. E quem somos nós para não dizer que não é, Paulo, para não dizer que não é real? Ah, isso não é, isso é aquilo. Não existe isso, né? A gente vai aprendendo todo dia. Um dia desse eu estava lendo um livro e o autor dizia, eu sou unista universal. Aí eu achei interessante, unista universal, porque além de ser universalista, quer dizer, Deus está disperso no universo, né? Ele ainda é unista, quer dizer, ele reforça a ideia de que só Deus existe. Tudo que existe pertence a Deus, faz parte de Deus. Agora, a grande mente de Deus, ela se fragmenta, né?
em Aham. muitas mentes, em muitas Sim. subunidades que aparentemente são separadas, mas que, na verdade, é tudo uma coisa só. Quando você alcança essa consciência, você pode se tornar um unista, né? Universal, É. universalista. Universalista, espiritualista, você vai, Uhum. essas coisas assim, eu acredito em É, extraterrestre, lógico. Agora é. você vai ter tudo, 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 Hum. gente, que máximo, sabe? Tudo é muito bom. Tem muita gente que tem esse dom que você tem e vê muito OVNI, muitas manifestações assim de objetos voadores. Essa semana mesmo eu entrevistei um rapaz, né, que vai, a entrevista dele foi, né, antes da sua, então certamente vai ser publicada antes da sua. E ele tem também esses mesmos dons seus, mas ele sempre tem os sinais assim no céu de OVNIs. E você não tem, né? Você Eu não tem, vi, já vi, quando era já? criança, andando na rua, eu me lembro que eu olhava para cima e falava, não é possível que só eu tô vendo, e via todo mundo aqui normal, e não foi sonho, nada. Aí eu falei, Hum. mas é lógico, eu pensava comigo mesmo, mas é lógico que eles existem, lógico, você é doida, você não sabe? Sempre aquele você não sabe? Você Hum. esqueceu? Né? E o que foi E que você outro viu? dia, Paulo, nesse dia eu acho que eu estava sozinha, transitando de uma casa, na casa de alguém para outra casa, eu acho que eu estava sozinha, eu acho que eu estava em perigo, eu acho que eu era muito criancinha, não me recordo assim com exatidão, mas era uma criancinha mesmo e uma criança sozinha à noite na rua é perigoso, Hum. né? É, Então eu acredito, porque eu tinha um pouco de medo, eu me lembro da sensação, que eu estava uhum, sozinha e senti medo. E quando hum, eu vi que eles estavam em cima de mim, eu não senti mais medo, eu senti que eu estava protegida. hum. Só que me chamou a atenção que ninguém via, eu olhava para um lado e para o outro, ninguém via, só eu via. E continuei andando em direção à minha casa, sozinha na rua. Mas tinha mais pessoas transitando, sabe? Era um Era um objeto disco voador? voador, Hum, era. sei, sei. Pois é, aí talvez essa facilidade que essas pessoas como você tem de ver objetos voadores, talvez seja uma conexão com as suas origens, né? Com sua linhagem, né? Que existem outros planos, em outras dimensões, e talvez esses objetos que a gente vê sejam objetos interdimensionais, eles vão de uma dimensão para outra. Eles não vêm de um Sim, planeta para outro, né? De uma galáxia para outra, mas eles vêm de uma dimensão para outra, é, provavelmente. de uma dimensão para outra. E outro dia É. eu vi também na varanda, como é que chama? Na lavanderia da minha casa, aqui. Eu Hum, conversando com minha irmã no telefone, falando com ela de menopausa, e pererê, parará, irmã, não sei o quê. E normalmente eu fico conversando, boto no Viva Voz e fico aqui jogando um joguinho e hum, falando Viva Voz, né? Nesse dia é é, engraçado, eu tava distraída aqui, olha. Eu tô olhando aqui, objeto no céu, hum, rápido assim, cor de fogo, sei. vermelho, meio alaranjado, Uhum, grande. Para quem vê de longe, eu vendo de longe era mais ou menos isso aqui, sei. né? Porque tá Uhum, bem longe, então é é. grande. Uhum, Só que estava muito rápido, não piscava aquelas luzinhas de avião. sei. Tava muito. E a cor era aquela cor viva, assim, fogo mesmo. Tava É. muito rápido. Eu falei, aí eu aqui com ela, falei, tal. Aí eu falei, olha ela, peraí. E eu aqui, ó, Paulo, levantei, fui levantando, Uhum. sendo, eu olhando aqui. Falei, eu, quando eu, tipo, não dava nem tempo, Paulo, tirar o telefone, ele sumiu. Sumiu. Encontrou com a estrela, tinha uma estrela no céu, ele como se tivesse entrado dentro da estrela, entrou em outra dimensão, não Aham. sei, sumiu. Simplesmente, aí eu falei, eu vi um disco voador, irmã, que agora, meu Deus, eu fiquei louca. Chamei, Anselmo, corre aqui, eu acabei de ver um disco voador. Fui, peguei o celular correndo, fui para a internet pesquisar para ver Uhum. a imagem. Por que eu faço correndo? Para não esquecer nenhum detalhe. Para ficar tudo Sei. aqui. Eu vou logo correndo atrás da imagem, porque ainda está fresca na memória. Né? Se Uhum. você deixar para depois, você
Eu já vi alguns vídeos e fotografias de objetos assim como você descreveu, cor laranja, como se fosse fogo, assim, bem iluminado no céu, e as pessoas olhando e dizendo, aquilo não é um balão, não pode ser balão e tal. E super Porque era rápido. Ele muito estava numa grande. velocidade absurda. Pois é. Então você também tem essa facilidade, né, de ver essas coisas. Agora, essas coisas Agora, só acontecem quando a gente está bem distraído, viu, Paulo? Você pode querer, você pode pedir, você pode passar anos, passa anos sem ver nada, sem sentir nada, você fica assim, oh, meu Deus, manda uma luz, manda uma coisa para mim, você não vê, mas quando você menos espera, a coisa depende muito do vem... relaxamento, você precisa estar relaxado. É por isso que quando a gente vai meditar, quanto mais relaxado nós estivermos, melhor. Quanto mais sem objetivos, sem desejos, né? Sem anseios, né? Simplesmente estar ali e relaxar. É a melhor forma, porque você consegue os frutos, né, daquela meditação. Mas se você diz assim, não, eu quero meditar porque eu quero ver tal coisa, eu quero viver uma experiência, aí fica difícil, né? Porque você está usando o seu ego, né? O desejo vem muito do ego. E para você meditar e você realmente transcender, você tem que se desfazer do ego o máximo possível. Aí quando a gente está distraído, bem tranquilo, aí sem o ego, né? O ego está fora e você passa por essas experiências. É interessante. Bem, e essa sala branca que você viu seu pai também é muito comum, né? Um ambiente todo branco, tudo é branco, piso é branco, parede branca. Aliás, às vezes nem vê parede, mas é branco, né? Tudo ambiente branco. Parece que o lugar que a gente vai, quando precisa se recuperar no mundo espiritual, estando encarnado ou desencarnado, é nesses lugares que onde tudo predomina o branco, né? Ambiente muito vazio. Foi a única vez que eu sonhei com esse lugar branco, primeira e única. Pois é, eu já soube assim, tem o caso de Daiane, por exemplo, no nosso canal. Você deve lembrar, Daiane é aqui da Paraíba, né? Ela teve Covid, né? Aí ficou em coma. Ela disse que foi para um hospital desse, né? E estava lá como seu pai. Eu me lembrei dela quando você falou com seu pai. Não, eu quero sair daqui, eu estou vivo, eu não estou morto. E a mesma coisa que ela fez. Ela disse, eu quero sair daqui, eu tenho que voltar, tenho que trabalhar. E não teve jeito de segurar. Respeitado o livre-arbítrio dela, né? Não teve jeito. Ela quis sair, saiu. Só que ela saiu e se deu mal, porque se defrontou com um bocado desses seres que eu digo que existem, né, no mundo espiritual, uma diversidade muito grande de seres e alguns maus, né? Então ela não estava pronta para sair dali, né? Seu Jaime contou para você, né, Paulo? Exato. Dos seres que ele viu também. Quem foi que você falou? Seu Jaime contou para você dos seres que ele viu seu também, Jaime, né? falou, Eu me lembrei dele também. É interessante. Então é isso. A gente tem também, como você disse, né, apesar do mundo espiritual ser muito diverso e ter muitos perigos, também temos muita proteção, né? Muita proteção. E se a gente estiver ligado a essa proteção, desde já, a gente já se livra de muita coisa ruim, né? Se livra. Às vezes a gente está sem esperança, né? O que mais tem hoje em dia, Paulo, a gente, né, para tirar a sua esperança, eu tô ruim, mas é ruim mesmo. Minha vida não dá certo, a minha é pior ainda. É isso que você mais tem, mais vê. Mas eu resolvi falar aqui, você vê que não é QM, foram várias experiências que eu tive, algumas eu contei para vocês, outras eu não contei, envolve outras pessoas também, né? Mas eu quis falar porque para as pessoas saberem que pode estar passando o que for, gente, ninguém está só. Ninguém está desamparado, sabe? Existe saída para tudo, existe tempo para tudo, né? Busca, pensa que não, a oração é
a coisa mais forte que existe. É. É uma oração que você pode fazer. Se você está com angústia em relação a alguém, faça uma oração. Se é em relação a você, faça uma oração. Se é seu familiar, faça uma oração. É orar mesmo. Uhum. Mas interessante no seu caso, né, é que você não está só contando histórias que a gente pode imaginar. Não, isso que foi um sonho, que foi uma alucinação, mas existem conexões fortes que mostram que não é isso. Por exemplo, o sonho que você teve com aquele Victor, né? E que Victor, seu marido teve também. Quer sim. dizer, é Paulo, impossível, você ter imaginado a mesma coisa que ele. teve um que eu tive depois que eu não posso nem falar de Abão, minha amiga até me consertou. Não é, ela falou, é seu protetor, veio me explicar várias coisas que, ó, para você ver como são as nossas crenças limitantes, apesar de É, eu ser universalista e tal, eu enxergava como uma coisa negativa. Aí, quando ela falou, não, ele estava te protegendo, ele estava te ajudando, ele só faltou te sacudir, que era uhum, para você ver aquela sombra em cima do seu marido. Ele só faltou é, fazer isso aqui com você. Por isso que ele apareceu daquela forma, porque daquela forma ele ia te chamar a atenção, uhum, né? Por isso que ele foi até é, sua casa. Aí eu falei, rapaz, caramba, é mesmo. Eu não tinha pensado. O pré-conceito não deixa a gente sim, enxergar muitas coisas, né? uhum, A gente pensa que um diabão, é ruim, não sei o quê. Que nada. Paulo, uhum, logo depois disso, eu sonhei com esse que apareceu para mim, que foi o que me deu a notícia ruim, que eu não me lembro qual foi a notícia, do prédio, todo mundo entrando e saindo lá dos prédios. Ele uhum, apareceu para mim, estava do lado do meu filho. Eu chorei muito do lado de Heitor, né, que é autista. Eu chorei muito, muito, muito. Ele falava: não, fique calma, tranquila, venha cá, me acompanhe. Ele me falou algumas coisas. Eu encontrei tias-avós minhas nesse dia. Minhas uhum. tias-avós estavam conversando na Já sala, falecidas? todas falecidas, Uhum, inclusive minha avó. Minha tia me viu, aí eu fui encostando e falei, tia Nia? Aí ela, Carol! Fez assim, Carol! Gente, Carol tá aqui! Me abraçou, rapaz, eu chorava que vinha dor lá do fundo. Ai, tia, meu Deus, eu vou ser, tá todo mundo vendo. Ela, Carol, não tem morte não. É, minha filha, não tem não. uhum, Tá todo mundo continua vivendo aqui. Falou isso pra mim, é, sabe? Eu, muito emocionada, elas vieram me abraçar, me beijaram, e eu conheci todas elas, né? Essas uhum, que eu sonhei, conheci. E aí eu falei, logo depois eu encontrei com ele de novo, com essa pessoa, com esse homem. Eu, às vezes, acho que o nome dele é Marcelo, ou... É uma impressão que eu tenho, não é que seja esse nome, mas eu acho que é uhum. Marcelo, ou algum outro nome que eu esqueci agora, sabe? Parecido, né? Aí ele veio e falou assim, então, eu vou começar a aparecer para você agora. Nós vamos vir. Você vai ter que. Você vai ser tipo a garota de recado. Falou bem assim. Hum, Aí eu falei, tá, mas o que eu vou falar? E o que a gente falar para você falar, você vai dizer. Aí eu, tá, mas tem gente que não acredita. Ele, não. Seu uhum. papel não é questionar, seu papel é Sim. passar a informação. Uhum, Se a pessoa vai acreditar ou não, não é de sua conta. Você só vai uhum, fazer o favor de passar a informação, tá bom? A gente vai vir, vai entrar em contato com você e você vai passar o recado. Aí eu, então tá, né? E eu pensando na mente, pô, a pessoa vai me dizer que eu sou louca, né? E eu vou me meter na vida dos outros, eu sei. Eu pensando assim, ele, Carol, você só vai passar o recado. uhum, Aí eu falei, ok, ok. Isso depois de já ter abraçado todo mundo, beijado, ele ter me explicado algumas coisas. Aí ele veio e falou, por exemplo, Anselmo, seu marido, ele teve várias, ele viveu, ele falou assim, ó, Paulo, ele tem vários antepassados na Índia. Aí uhum. eu fiz assim, antepassados? Quando você fala antepassado, a mente da gente pensa, tá, tataravô, bisavô, lá atrásão, mas não ele. Aí eu falei, tá, Sim. tataravô, coisa assim. Ele falou, não, ele mesmo, ele. É. Viveu A quase sempre na vida. Índia, quase sempre na Hum, Índia, falou assim para mim. Ele sim. não tem muito tempo que ele tá por aqui, não. Aí eu, nossa, Uhum, sério? Sério? Aí meu irmão apareceu no sonho me perguntando, eu falei,
Ele me falou que Anselmo viveu na Índia. Contei pro meu irmão isso que ele me disse. Aí meu irmão, eu falei, Aí meu irmão, e ele fala assim, simplesmente fala, Ina, e não fala nada, só ele chega e fala, ele aparece, desaparece. Aí ele na Índia, eu falei, tapete persa, não sabe? Tapete persa, não sei o quê. Aí esse guia, mentor, anjo, né? Esse ser tá do lado, deu uma risada e falou assim: Isso aí é por sua conta. Eu não falei tapete persa, isso aí é você que tá falando, não sou eu. Falou assim. Aí eu fiz, ele meio que me deu uma bronca. Meu irmão, mas ele falou tapete persa, eu falei, não, ele mandou eu avisar que isso foram palavras minhas, não dele. Eu coloquei, ele viu, não, você vai passar da forma, tá bom, passa um pouquinho, mas passe o mais fiel possível que você puder. Eu falei, tá bom. Anselmo estava viajando. Eu liguei para Anselmo e falei. Aí Anselmo falou: Eu nunca contei para ninguém, mas eu já sabia que eu vivi várias vidas na Índia. Já me disseram algumas vezes, centro espírita. Poxa, eu não sabia. Você nunca me contou. Eu não vou contar tudo para todo mundo. Né? Isso era uma coisa que eu tinha dentro de mim e eu já sabia disso. E eu não tinha como saber. Ele não me contou, nem contou para ninguém. Pois é. É esse tipo de coisa que confirma, né, que não é imaginação. Né? E muitas outras coisas que aconteceram, que você sentiu e que realmente teve uma correspondência, e isso nos comprova que o relato é verdadeiro, né? Que o mundo espiritual é verdadeiro, e é muito importante esse seu relato porque nos traz esse conhecimento, nos enriquece, né? Então, eu te agradeço. Assim a gente se pergunta, será que foi real? Você ainda várias vezes, às vezes passa tanto tempo de alguma situação que você fala assim, rapaz, tem tanto tempo isso, será que é real? Mas logo ali na frente vai acontecer alguma coisa que sempre te puxando, eu não sei, o mundo materialista fica puxando a gente, sempre, né? Para esse lado, a gente não pode deixar se levar. Verdade. Tem mais alguma coisa, Carol, que você queira dizer para as pessoas que estão nos escutando? Não, era isso que eu já falei, né, umas 2 vezes aqui, que meu intuito maior em vir falar é principalmente para as pessoas que estão se sentindo sozinhas, achando que Deus abandonou elas, para dizer para elas que Deus não abandonou. Teve até um lance que aconteceu aqui no seu canal, de uma pessoa que você entrevistou, e já tinham se passado uns 2 meses, eu estava mais uma vez lavando prato, eu tive que parar, Paulo, porque eu fazia bem assim, não, daqui a pouco eu escrevo, não, escreve agora, daqui a pouco eu escrevo, não, escreve agora. Aí eu fui lá e escrevi, exatamente da forma que eu senti que eu tinha que escrever. E logo depois ela chegou e agradeceu, falando que ela estava num embate, perguntando o que ela deveria fazer. E eu fui lá depois, escrevi, e a forma como eu escrevi deu a resposta para ela. Era a resposta que ela tinha perguntado naquele dia, justamente. Nos comentários, foi? Sim. Eu não me lembro qual foi o caso. Foi aquela resposta, ela falou assim, eu tinha pedido a Deus uma resposta hoje, eu estava angustiada, pedi hoje, e assim, exatamente hoje você veio e escreveu isso. Já tinha passado o tempo que tinha passado o relato dela, o pessoal tinha comentado, eu fui bem meses depois, sabe? Pois é. Eu achei interessante. Então, assim, tudo que pode parecer besteira não é besteira. Se é alguma coisa apita, faça ali, faça. É pro bem, vai fazer o bem para você, fazer o bem. Faça, sabe? Faça o bem, nunca é demais. Você ouvir uma pessoa nunca é demais. Ninguém tá só. É isso. Eu vim para falar isso, para dizer para as pessoas que nós não estamos sozinhos, para acreditarem, confiarem em Deus. Dias melhores virão para todo mundo. O índice de pessoas que tiram suas vidas é muito grande, Paulo. E eu sei que tem pessoas que vão ouvir e não vão fazer isso. Porque a vida não acaba, gente. A vida continua. Se precisar que conversar... não adianta querer acabar com a vida porque não consegue. Não, pelo contrário, você vai fazer um outro problema maior ainda. Verdade. E agradecer também a você pela oportunidade. Eu sei que eu falei. Mas você veio para isso, né? Você veio para falar mesmo. E nós é que te agradecemos. E quero te agradecer também por você ter nos trazido o Jaime, né? Jaime, que o vídeo dele, a essa altura, passou já há alguns dias e foi um dos melhores relatos
que nós já tivemos aqui no canal e que foi você que nos indicou. Obrigado. Sempre isso que eu já você enchi em tiver contato. pessoas, porque você entra em contato com muita gente que tem relatos assim, inclusive o seu marido, né? Se ele quiser um dia relatar Vou alguma coisa falar com aqui, ele. será um prazer. O dele, aí ele já vai te levar lá para um, né, um umbral, aquela coisa pesada, mas É, assim, muito espiritualizada também, porque mas a são, gente são, tem, são coisas que existem, né, no mundo né, espiritual e é bom que a gente conheça, apesar de sim. a gente gostar sempre de ver, de saber que existem coisas lindas, bonitas, ambientes agradáveis, né? Mas Hoje mesmo, Paulo, nós vimos juntos um fenômeno. Por isso que eu falei, agora eu tô bem, porque eu passei uma semana com muita dor de cabeça, é, direto. Tanto que eu pensei várias vezes hoje se eu falava ou não falava com você, se eu ia fazer ou não ia fazer entrevista. Eu pegava o telefone para te mandar mensagem, não falava, não, mande. Agora não, espere mais tarde. Eu falei, vai esperar mais o quê? Minha cabeça está estourando, já tem uma semana, gente, não tem nada que passe a dor de cabeça. uhum, Tava eu e ele, uma vela acesa e um sopro, ó. É que você vê isso, assim, coisa assim, ui. hum, É uma coisa assim, Paulo, que você fica, meu Deus do céu. Eu falei, não. Gente, aí tomei um banho, sabe? Energizei meu corpo. Falei, não, eu estou ótima, a dor de cabeça foi embora, eu estou ótima para conversar com o Paulo. Eu tinha certeza que eu não ia fazer entrevista com você hoje. foi mesmo. Foi, Nossa, mas passou tudo, passou. graças a Deus. Passou tudo, eu estou muito feliz e foram 20 dias de trabalho árduo, de coisas que Uhum. aconteceram Uhum. pesadas, viu? Mas É, hoje findou, por isso que eu demorei um uhum. pouquinho, porque eu estava na ligação com a pessoa chamada de Sim, vídeo, que uhum. auxiliou nós dois nisso, e eu, Sim, nossa, e ver os ótimo. efeitos e como a espiritualidade age Uhum. tanto o bem quanto o mal Com certeza. age mesmo, eles não dormem, não. Eles ficam ali É. olhando para você, percebendo o que está saindo de você, o que você está emitindo, que é Uhum. mais, né, denso, para pegar a sua É. fraqueza e usar contra você. Por isso que a gente tem que orar Uhum. e vigiar, gente. Orar e vigiar, confiar e acreditar em Deus. Os dias melhores virão para todos nós. Por isso que eu Amém. quis falar o relato. Ok, Carol. Então, muito obrigado e fique à vontade para sempre que quiser, sempre que surgir novas experiências, também você procurar a gente outras vezes, tá? Uhum. E incentivar Pronto. pessoas que você conhece aí para procurar a gente Sim, também. Seu sim. marido é bem-vindo aqui, Eu acho que ele deveria vir contar para vocês. Eu vou falar com com ele. certeza. Tá Né? certo. E quem tiver, gente, ô Paulo, isso é uma coisa que você não precisa nem me perguntar. Na hora que eu vejo, se eu tô vendo ali, nossa, que profundo, gente, vai lá, né? Uhum. Vai, gente, vai, eu já mando logo, ó, Você experiênciasluminosas@gmail.com. faz parte aqui da nossa família, da nossa Tá? Eu já comunidade. me E agora sinto, mais ainda, né? Que agora eu sei eu que já me você sinto existe. aqui há muito tempo, ó. Há muito tempo que Uhum. eu só escuto, eu falo, puxa, isso já foi Uhum. comigo, isso não, isso foi com fulano, isso eu já ouvi Uhum. falar, muito bom, é É. muito bom. Você faz um Beleza. trabalho fantástico, eu sempre agradeço e não me canso de agradecer sempre, sempre, sempre a você, todos os entrevistados que vêm, Uhum. todos que, Obrigado. né, que E você é se daqui doam. também, é nossa irmã nordestina, né? Nossos sotaques são Ah, parecidos. Né? O sim, meu é pernambucano, eu moro na Paraíba, mas tem um sotaque pernambucano, recifense, né? E você tem sim, aquele sotaque da Bahia também bem Bahia. característico. Apesar de que aqui não é muito parecido com Salvador, os sotaques são um pouco diferentes, sabe? É um pouco diferente, Mas mas parece. tem algumas coisas em comum, né? De vez em Tem. quando a gente percebe. Sim, mas eu gosto. Eu gosto do nosso sotaque, viu, Paulo? Uhum. Ah, eu também. Acho Eu bonito. gosto Uhum. também. Ok, Carol. Então, fica na paz aí. Tem um ótimo final de semana, tá? Fica na paz, Paulo. Primeira pessoa que deixou você quieto. Eu tinha que fazer uma piada. Primeira pessoa que deixou você quietinho. Você quase não falou, Paulo. Fui eu, porque eu tinha que falar. Eu É. tinha que Não, falar. Hoje foi um dia muito eu, feliz para mim. eu também dependo muito, viu, do dia, né? Tem dia que tenho muita coisa para falar, tem dia que não tem. Por exemplo, com o Jaime, eu fiquei com pena dele, que eu perguntei tanta coisa a ele, Ele me que falou. eu digo, estou cansando o coitado, né? Eu não quero cansar ele. Vamos deixar alguma coisa para outro dia, para outra vez. Mas eu
falei muito no vídeo dele, sabe? Mas é assim, às vezes a gente tem que escutar mais, às vezes a gente tem que falar, né? Não é, E o não dele é é, muita coisa, são muitos detalhes, tem uma riqueza muito é. grande, são muitas coisinhas, assim, você tem que realmente, Uhum, né? é. Realmente, o seu Jaime é incrível. Eita. Então, obrigado também a todos que Eu estão quero nos ver. escutando no mundo Sim, inteiro. Que todos fiquem na paz. na paz de Tchau. Deus, gente. Fiquem com Deus. Amém.